nosso próximo convidado é um pai a quem o filho foi retirado para ser levado para uma instituição. Um pai que nós já conhecemos antes, aqui no nosso programa, em 2011. Vamos recordar a história contada pela personagem principal. Tudo começou no ano 2000. O meu pai tinha uma loja de informática e a minha mãe foi comprar um computador. E apaixonaram-se. 3 anos depois, a minha mãe engravidou de mim. Mas foi o meu pai que quis muito que eu nascesse. Eu nasci no dia 11 de março de 2004. Os meus pais discutiam muito e quando eu tinha 6 meses eles separaram-se. Eu fiquei a viver com o meu pai, chama-se João Gaspar. Foi ele que tomou conta de mim. Dava-me banho, mudava-me as fraldas, dava-me comida. Senti um amor tão grande, que eu olho para ele e digo eu tenho que fazer tudo por ele. E nunca tive receio de trocar uma fralda, de colocar aquele creme a seguir à fralda trocada, a roupa estar sempre limpa, educá-lo. O meu pai gosta tanto de mim que decidiu mudar a vida dele para estar mais comigo. Deixou a loja de informática e mudou-se comigo para o campo. Eu mudei-me com o Rodrigo para o campo, porque a vida que ele levava de empresa era muito complicada. Sobrava muito pouco tempo para o meu filho e também para mim. Dediquei-me ao meu filho, educá-lo e sentir o amor para que ele daqui a 20 anos diga eu gosto muito de ti, pai, pelo que tu fizeste. Obrigado por tudo. Mas mais que isso, meu pai construiu uma casa para nós vivermos. Foi uma ideia que eu tive também de construir esta casa com as minhas próprias mãos. O meu filho sentiu isso e ajudou e ele adorou. Trazer-me peças, azulejos, mosaicos. Foi uma construção que eu e o meu filho, mas basicamente eu, é que construí esta casa toda, desde a colocação do tijolo, rebocar, chão, completamente sozinho. Aqui não há energias de fora, é tudo amigo do ambiente, 100% amigo do ambiente, que é uma coisa que nós temos que passar aos mais novos e o meu filho sente isso perfeitamente. O meu pai agora tem o tempo todo do mundo para mim. Vai comigo à escola, faz comigo os trabalhos de casa, brinca comigo. O que eu gosto mais de fazer com ele é jogar à bola e no computador. Brincar, jogar à bola, jogar computador, um nível que ele não é capaz de passar e que chama ao pai. Oh pai, consegues aqui passar isto? Eu vou, ajudo. E grande pai que tu és. É fantástico tudo isso, andar de bicicleta, ensinar-lhe a andar de bicicleta. Acho que quanto mais velho fica, mais atenção ele merece. E uma educação diferente, o meu filho, o carinho que há. Acho que eu e ele funcionamos como uma magia. Existe uma magia que todos nós temos. E que eu descobri essa magia. Mas o mais importante de tudo é o amor e o carinho que nós sentimos por isso. Tendo isso, eu estou realizado. O resto vem por acréscimo e vem por vontade nossa própria. Está ao pé de mim o meu filho, eu tenho tudo. É por tudo isto que eu acho que o meu pai é um herói. Vocês não acham? Olá, João, muito boa tarde. Olá. João, isto foi há quanto tempo? Há quanto tempo é que esteve aqui connosco? Talvez em 2011, 2012, já não tenho memória. 2011, agora recorrei. 2011. Em 2011 era assim. Esta história que acabámos de ouvir. O que é que se passou de 2011 para cá? Para que hoje o seu filho não esteja consigo? Todos vocês que estão aqui, quando chegarem à noite, têm o vosso filho em casa. Podem ir à cama, dar-lhe um beijo, contar-lhe uma história. E o Rodrigo não tem isso, está numa instituição. E não tem o amor do pai, e eu estou a sofrer muito também, não é? Como pai. O que se passou, existem sempre quesilas entre pai e mãe, não é? E em 2015... Mas deixe-me só, eu tenho que lhe fazer outra pergunta ainda antes de me responder o que me ia responder, João.
Quando cá esteve em 2011, o seu filho, apesar de viver consigo desde os 6 meses, ele tinha visitas regulares à mãe, tinha um contacto regular com a mãe, ia passar férias? Alguns contactos, sim. Passar algumas férias, alguns contactos. Haveria períodos de ausência, mas havia períodos de contacto, sim. Havia períodos de contacto? Sim, sim. E eram períodos de contacto que foram estabelecidos pelo tribunal ou foram vocês, o casal, Pelo que tribunal, acordou? sim, pelo tribunal, sim. E ele gostava de ir, portanto, eu não sei com frequência ia, mas gostava de ir, gostava de estar com a mãe? É assim, o Rodrigo sempre se queixou da mãe, um bocado irritado, irritava-se com facilidade, estava muito bem, de repente ficava irritado. E o Rodrigo foi-se ao longo de algum tempo a queixar-se dessas situações. Mas ele sempre, e reitero aquilo que eu já disse, mas filho, é a tua mãe, vai para a tua mãe. Eu sempre apoiei, nunca fui contra. Porque acho que as crianças precisam de um pai e de uma mãe. E nunca fui contra isso. Ou seja, nunca procurou que este que já era um desconforto por parte do seu filho fosse uma coisa que ainda fosse aumentada pela opinião que tinha da sua ex-companheira. Não procurou aumentar esse sentimento negativo, vamos dizer assim? Não. Pelo contrário, eu tento sempre com que os filhos tenham ligações com ambos. Mas os pais têm que ser bons pais. Os pais, sim, claro, os pais têm que ser bons pais. Ser bons Agora, pais. Isto era o que estava a acontecer, ou seja, de vez em quando tinha contactos com a mãe, ia passar o fim de semana, umas férias. Houve no fundo, algum episódio que tenha perturbado esta relação que existia, este contacto que existia? É assim, em 2015 nós depois chegamos a um acordo, uma guarda partilhada. Fui eu que tive sempre a guarda do Rodrigo. Até aos 12? Até aos 11. Até aos 11 a guarda era a guarda foi só sempre sua? minha. Foi sempre minha. E, entretanto, nós, em julho de 2015, fizemos uma guarda partilhada, a ver se as coisas funcionavam melhor. Funcionavam. E então... Mas ele a viver consigo na mesma? Não, uma semana em casa de um e uma semana em casa do outro. Okay. Entretanto, aconteceram algumas quesilas, algumas brigas entre Rodrigo e mãe. A mãe, nós apresentámos uma queixa de violência doméstica, que é um processo que está a decorrer no Tribunal de Santarém. Mas uma queixa de violência doméstica, mas da mãe da mãe em relação ao filho, sim. Mas porquê? Sim. O que é que aconteceu? Insultou com alguns insultos e depois o Rodrigo chegou a casa com um braço negro e eu fiquei um bocado... Eu vi, o Rodrigo não contou, escondeu, sempre um bocado com receio da mãe, até que eu fui puxando e percebi o que é que se tinha passado. E apresentei uma queixa de violência doméstica, que é um processo que está a decorrer. Ou seja, tinha sido agredido? Correto. E o Rodrigo recusou-se mesmo, recusou-se a partir de outubro do ano passado a ir para a mãe. Portanto, não queria mesmo... Não. E o João explicava isso à mãe? Explicava que ele não ia... Tentava explicar, é um bocado difícil, mas tentei explicar. Mas comunicou que tinha, pelo menos que tinha posto um processo por causa dessa agressão? Sim, mas é um bocado difícil conversar e... Ou seja, não é fácil o diálogo de simplesmente partilhar o que estava a acontecer. E quando não é fácil, não vale a pena... insistir. Pois. E o Rodrigo recusou-se. Entretanto, entra outro processo. Não, eu coloco... Eu não sei como é que se chama o termo técnico. Eu estou um bocado cansado cognitivamente. E metemos uma ação, porque o Rodrigo não ia, porque existia queixa de violência doméstica. Entretanto, o Rodrigo foi ouvido pelo Tribunal de Tomar. Sim, foi chamado. A juíza, a doutora Cristina. Se não me engano, a doutora Cristina. E então foi ouvido pela EMAT. EMAT, que é uma equipa multidisciplinar de apoio aos tribunais da Segurança Social, em que diz que o Rodrigo não corre risco. Aliás, quando a juíza chamou a equipa da EMAT e indagou o seguinte à equipa da EMAT: o Rodrigo está em risco. Mas em risco o quê? Por não ir à mãe? Não, em risco. Ser uma criança em risco. Em risco, okay. Com estar com o pai. Se estar com o pai, está em risco. E a equipa da EMAT, a Segurança Social, disse que não. Estará em risco é se for retirado ao pai. Aí é que ficará em risco. E há um relatório também psicológico forense,
que diz que o Rodrigo não utiliza frases emprestadas do pai. Um dos quesitos principais do tribunal é se o Rodrigo utiliza frases do pai. Se há alienação parental. A pedopsicóloga forense diz que não. Isso está nos relatórios forenses. Diz que não, que existe um forte laço filho e pai, muito forte mesmo. E que não podem ser separados. A doutora juíza, no dia 18, ouviu o Rodrigo novamente. E agora, ouviu-me também a mim, ouviu a mãe também. A mãe diz que ou o filho vem para mim ou vai para uma instituição. Faz-me lembrar um bocado a sentença de Salomão, não é? E então, ou vai para mim, o Rodrigo recusou a mãe, claro, recusou a mãe em tudo. Mas não queria ir para a casa da mãe de maneira nenhuma. E está nos relatórios da Segurança Social e nesses relatórios todos forenses. A recusa, pronto. E a juíza, a partir do dia 18, teve uma decisão e na sexta-feira... Sexta-feira passada, eram 8 e pouco. Eu estava a fazer o jantar, estava quase a jantar, o Rodrigo estava a jogar, eu estava a ler um livro, já não me lembro, e o meu pai telefona-me. Olha, João, está aqui 2 carros da GNR, que é os carros de patrulha, normais, com 4 agentes, cada um lá dentro, 8. Mas esperem. E eles dizem que querem ir agora aí. Está bem, claro, venho. Chegaram à minha casa. Olha, boa tarde, Sr. João, nós podemos falar? Sim, claro, mas o que é que se passa? Abra lá o portão. Está bem. Abriu o portão, entraram todos, entrou tudo, e disseram-me assim, olha, temos uma ordem da Sra. Doutora Juíza do Tribunal de Tomar, de Família e Menores, para lhe retirar o seu filho e para ir para uma instituição. E eu comecei-me a rir. Parece uma anedota. Contei-me outra porque essa não dá, não é? Sim. Onde é que está o seu filho? Entretanto, o Rodrigo estava lá à porta, ouviu, começou em pânico, a gritar em pânico, foi para dentro de casa, eu também fui, fechei a porta e disse, olha, só abre a porta quando a minha advogada chegar. Isto é completamente loucos. Entretanto, chega uma carrinha solar, daquelas carrinhas azuis, com 8 ou 9... Mas aquelas do corpo de intervenção? Do corpo de intervenção que estão nos estádios da bola, quando eles andam à pedrada e aos tiros. Uma carrinha cheia dos COI, ou Corpo de Operações Especiais. Os COIs? Os COIs. Entram pelo terreno adentro, o senhor tem que abrir já a porta, o senhor tem armas. Armas? Mas o que... Armas? Não tem armas nenhumas. Tem facas. Facas? Só se for faca de cozinha para cortar o peixe, porque o carne já não come. Espera lá, se eu der... Há aqui qualquer engano, não há aí um engano no nome. Eu diz, olha, eu não abro a porta. Entretanto, chega a minha advogada entra, eu tranco a porta, doutora, o que é que se passa? A minha advogada leu esse tal despacho e diz, pá, isto não tem fundamento nenhum. Às vezes ali fala numa alienação parental, que o Rodrigo tem... que é manipulado pelo pai, que tem um discurso duplo e que, como existem muitas guerras, então é melhor colocar o Rodrigo numa institucionalizá-lo, numa instituição, uma criança que vive com o pai há 12 anos, que a Segurança Social diz que não pode ser retirada do pai, que aí é que fica em risco, então eu abro a porta porque eu não ofereci resistência, claro, não é? Eu abri a porta porque ia fazer o quê? Se não entravam pela porta, entravam pela janela. Se entravam pela janela, entravam por outro lado qualquer. Quer dizer, eu abro a porta, entram com uma brutalidade que é descomunal, não é? O Rodrigo em pânico, mas desculpe lá, pode parecer uma pergunta imbecil, mas quantos homens entraram para dentro de casa para ir buscar o seu filho? Porque se estavam tantos polícias, que é uma imagem que normalmente assusta um bocadinho as crianças, para não dizer que assusta muito mesmo. Eu pergunto, ficaram lá fora e entrou um para conversar com ele? Não. No fundo, para tentar acalmar o menino, porque ele devia estar assustadíssimo. Entrou 1 ou 2 primeiro, o senhor comandante da GNR da Chamusca, o Rodrigo, que estava tão em pânico porque viu que estava um grupo de operações especiais com coletes à prova de bala, com
com viseiras, capacetes, com shotguns, com pistolas aqui à cintura de 9 milímetros, penso eu, não sei, com proteções nos joelhos e botas enormes. Eu, com uma esclerose múltipla com 74% de incapacidade, sou uma pessoa perigosa, se calhar. E eu digo, é assim, aquilo era uma força policial para usar alguém que estivesse para ir colocar uma bomba no aeroporto do General Semedo, da Portela, não é? Isto é uma coisa... E então o senhor comandante entra, o Rodrigo então em pânico está, agarra num extintor, porque eu não quero ir para o meu pai, eu não quero ir para a instituição, não quero sair do meu pai, eu não quero sair, eu não vou sair, a chorar. E eu tive que deram uma ordem para ficar afastado, não é? O Rodrigo dispara o extintor. O seu comandante depois teve que fugir para trás e entrou o grupo de operações especiais. Convém, porque o miúdo tem 12 anos e é perigoso. E foi assim que o levaram? E foi assim que o levaram. Não houve um psicólogo, foi sem jantar, estava descalço. Eu disse, pá, por favor, pelo menos calcem o meu filho. Então traga lá uns sapatos. Buscar os sapatos. Entretanto, o Rodrigo foi levado à força física, estava na rua, eu pedi, por favor, pelo menos tem que levar qualquer coisa. E eu pedi, olha, eu peço por favor, se o Rodrigo pode voltar ao interior da casa dele para escolher os brinquedos que quer levar para se sentir à vontade. Não, senhor, o seu filho já lá não volta dentro. Pá, por favor, supremo interesse da criança. O Estado protege a criança. Onde é que protege a criança? Isso não é verdade, isso é mentira, isso é tudo falsidade. Quando eles vêm para as televisões dizer que o supremo interesse da criança, isso não é verdade. Reitero, não é verdade. Fazer o que... Nem um psicólogo veio. Estavam duas assistentes sociais que estavam caladas, estavam tipo... admiradas com aquele espetáculo todo, não é? O Rodrigo, em pânico, deram uma ordem para eu para trás, quer dizer... Não se despediu do seu filho, nada? Diga? Não se despediu. Ainda consegui dar um abraço, que eu pedi, por favor, deixa-me despedir o meu filho, dei-lhe um abraço, o meu filho não se queria largar de mim. Quer dizer, eu pergunto assim, faz-se isto a um pai ou uma mãe que seja, quer dizer, mesmo só psicodependente, aí até houve um casal no Algarve que abandonou os 3 filhos e que está tudo bem, e eu das judiciais, isto é dizer, e eu tenho tudo a meu favor, a Segurança Social, relatórios forenses, e fazem isto a uma criança. E a um pai também, não é? João, deixe-me... Está aqui a aguinha para ter, porque eu percebo que, como o João já cá esteve uma vez, vejo que o João não está cansado, está exausto, até porque imaginou que desde sexta-feira pouco ou nada... Eu não durmo desde sexta-feira. Eu percebi isso quando cheguei ao pé de si, que está muito cansado. E dormi esta noite no chão, em frente à Assembleia da República. Já lá vamos. Doutora Patrícia Cipriano, muito boa tarde. Advogada, presidente da Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas. Mesmo não querendo comentar este caso eventualmente, porque sabemos, enfim, que às vezes há estas regras, eu gostava que me explicasse primeiro o que é isto da alienação parental, porque sei que vocês lidam com muitos casos de alienação parental e, pelos vistos, a decisão que leva a que o menino, o Rodrigo, seja retirado do pai tem a ver com alienação parental. O que é isto? Vamos lá ver. A denominada alienação parental, na qual eu francamente não acredito, portanto, traduz-se num conceito que basicamente é a descredibilização de um dos progenitores pelo outro face à criança. E isso, obviamente, que para mim se traduz num abuso emocional da criança. É um maltrato psicológico à criança. Aliás, a alienação parental é um conceito que tem, digamos que o condão de parecer ser uma doença, digamos assim, não é? A criança fica alienada, mas não está sequer na tabela de doenças da OMS. E, portanto, há muita gente, inclusivamente juízes do Supremo Tribunal de Justiça, que não acreditam na alienação parental e na sua cientificidade, digamos assim. A ciência ainda não explica e nem tão pouco, digamos que infirma este conceito de alienação parental. Agora,
Que é verdade que se começou a usar e a abusar deste conceito em disputas parentais, é verdade. Que é verdade que os tribunais, passo a expressão, alinharam nesta ideia, neste conceito que foi inventado lá por um senhor americano para defender um cliente rico, e então esta teoria vem daí, vem dos Estados Unidos da América. Que há senhores juízes que de facto se sobrepõem aos psicólogos clínicos, aos pedopsiquiatras, às equipas de acompanhamento, às equipas multidisciplinares. É verdade. E eu pergunto-me, como é que é possível, havendo um dever dos magistrados de fundamentarem as decisões judiciais, e, enfim, eu não conheço esta decisão, eu não a li, não conheço e, portanto, estou a falar em abstrato. Em abstrato. Mas havendo um dever de fundamentação das decisões, eu gostava de perceber como é que um magistrado consegue opor-se a todos os relatórios que foram lavrados por peritos. Porque, vamos lá ver, um magistrado tira uma licenciatura em Direito e, posteriormente, vai para um centro de estudos judiciários. Mas não é um psicólogo, não é um pedopsiquiatra, não é um assistente social. Não. Até porque se fosse, eles não se fariam falta, não é? Com certeza. E, por isso, é absolutamente fundamental que os senhores magistrados dos tribunais de família e menores comecem a trabalhar em equipa. Há um senhor magistrado que eu admiro muito, que está aqui num tribunal perto de nós, em Sintra, que é o juiz que tem mais sucesso na resolução de casos de fixação de responsabilidades parentais extremamente conflituosos. E este juiz tem um princípio que é básico. Primeiro é a desburocratização. Fala com as pessoas diretamente, chama-as ao gabinete, manda-lhes e-mails, fala impetrivelmente com a criança. Nunca deixa de ouvir a criança. E este juiz tem uma taxa de sucesso e de resolução amigável dos casos acima dos 70%. E resolve-os muito rapidamente. O que quer dizer que estas chamadas disputas parentais, muitas vezes, acabam por ser alimentadas por conceitos absolutamente que não têm suporte. Isto não tem suporte. Não tem suporte técnico, não tem suporte científico e, portanto, eu gostava de saber onde é que está a fundamentação, porque isto, constitucionalmente até, as decisões dos tribunais têm que ser fundamentadas, e quando nós dizemos fundamentadas é perceptíveis para um homem comum. Doutora Patrícia, mas há uma coisa que eu também acho, enfim, eu gostava que esclarecesse e para todos nós acho que é um dado importante. Sempre que se ouve falar a criança foi ouvida, eu pergunto, a partir de que idade é que quando uma criança vai ao tribunal para ser ouvida e manifesta a sua vontade, isto é uma informação, ou seja, que deve ser considerada sempre, obviamente até numa idade mais precoce, mas no fundo é vinculativa. Porque imagina, uma criança de 13, 14 anos que diz eu sou feliz a viver com o meu pai. Eu conheço casos, muitos, e por aqui também já passaram muitos. Eu não quero ir ao meu pai ou à minha mãe. Isto não tem peso nenhum? Uma criança que já tem noção dos seus sentimentos, não tem peso nenhum? Obviamente tem peso e tem que ter, porque a Convenção dos Direitos da Criança obriga a isso, e é um instrumento internacional que obriga os Estados signatários, entre os quais Portugal. E também o novo regime do processo tutelar cível já veio, portanto, houve uma substituição da OTM pelo regime tutelar cível e, portanto, este regime já vem prever especificamente a audição da criança. Quando é que a audição se faz? Faz-se em todos os casos em que se estejam a tratar assuntos que lhe digam diretamente respeito e sempre que ela já tenha discernimento para ser ouvida. Isso é a partir de que idade? Isso depende muito do desenvolvimento das crianças, mas crianças de 5 anos são ouvidas. Crianças com 5 anos. De 12... Portanto, de 12 é indiscutível, até já tem direito a escolher um advogado. É isso mesmo. Com 12 anos. É verdade, pois atualmente já tem direito agora. Atualmente já pode ter um advogado. Portanto,
Eu penso que esta decisão não vai ter outro caminho que não seja a sua revogação por um Tribunal Superior. Aconselho a que façam o recurso para o Tribunal da Relação. Ótimo. Acredito que o Tribunal da Relação não tenha esta mesma opinião. Isto houve aqui também uma violação do princípio da intervenção mínima, que quer dizer que o Estado deve intervir o mínimo na vida da criança, na sua vida familiar. Eu não podia deixar de lhe perguntar outra coisa que me está a fazer confusão. É normal, quando uma criança é retirada à família, ser com este aparato? Não, absolutamente. Isto é absolutamente escandaloso. Isto, obviamente, que há aqui factos que são... É que eu nunca assisti a uma cena dessas, por isso eu pergunto se isto é que é o normal. Absolutamente. Aliás, isto é completamente contrário àquilo que se pretende para casos destes. Porque em casos destes, até quando se ouve uma criança, não se está de toga, nem os juízes com beca. Portanto, não se faz uma coisa destas. Este aparato é absolutamente excessivo, desproporcional e, portanto, ilícito. E, nesse caso, obviamente, que gerador de responsabilidade civil, com certeza que a sua advogada interporá uma ação de responsabilidade civil para apurar as responsabilidades. João, neste momento, sabe onde é que o seu filho está? Sabe para em que instituição é que foi? Sei, consegui saber, já consegui falar com ele. Mas já conseguiu saber, mas não foi informado logo para onde é que o menino ia? Não fui. Então levaram-no e não disseram para onde é que... Levaram-no, como eu disse há bocado, sem jantar, com aquela violência toda, não é? E depois à noite ele telefonou-me, à noite, porque eu fiquei sem saber para onde é que ele vai, não é? Perguntei às senhoras, duas assistentes sociais que lá estavam, mas para onde é que o meu filho vai? Isso não sei. E ele está perto de casa ou longe? Ainda está um bocadinho longe. Mas está a frequentar a escola? Não está a frequentar a escola. Não. Não está, porque está numa instituição em Fátima. É da Chamusca. O Rodrigo, há bocado, acho que escreveu no Facebook dele: "Oh pai, mas eu vou ter testes esta semana." Então como é que é? Ele estava a subir as notas, já tinha tirado, já estava com 3 4s. Ele tinha tirado 2 negativas, já só estava com uma. Este período já ia tirar um 5, ou já ia tirar ou 1 ou 2 5s. E mais 3 4s ou 4 4s. Mas, desculpe, independentemente de ter tudo negativas, não é isso. A minha questão não é essa, é que na minha cabeça, se calhar ingênua, não sei, eu pensei, a criança vai ser levada para uma instituição onde possa frequentar a mesma escola, porque não pode de repente ser retirado, o ano letivo não terminou. E a juíza escreveu lá que eu, a mãe, todos os familiares, seja de onde, lá à frente ou aqui, não podem visitar o Rodrigo na escola. Não podem ir à escola vê-lo. Fiquei, mas como é que é? Mas o que é que se passa aqui? Mas também não está na escola? Também não é isso mesmo, não está na escola. Não vai ver então, porque hoje, não está lá. Eu hoje consegui falar com o Rodrigo, então acho que estava a dizer, se calhar vão-me pôr aqui numa escola aqui nesta zona. Mas nesta altura do ano letivo? Pois, nesta altura do ano letivo. Mas não é só isso. É o quanto vai marcar o meu filho, amigos, pessoas que ele não conhece de lado nenhum, professores que não conhece de lado nenhum, uma terra, a cama dele, a casa dele, a almofada dele, o pai, o amor, tudo isso, o avô, a terra, os amigos, a amiga, a namorada, entre aspas, não é? Tudo isso desapareceu de um segundo para o outro com uma violência brutal. Supremo interesse da criança, utanas. É mesmo utanas que existe. Doutora Patrícia, em termos genéricos, é legal uma criança, quando é retirada, ser também retirada do sistema de ensino? Portanto, deixa o ano assim, é um mês? Obviamente que há situações, por uma questão de escassez de vagas nos centros de acolhimento, em que as crianças vão para o centro e, no mais curto espaço de tempo possível, é-lhes garantido a continuidade dos seus estudos num estabelecimento de ensino, portanto, que esteja ali na área, digamos assim. Agora, neste caso concreto, nada disto se justifica.
Nada disso justifica. Esta criança não devia ter sido retirada ao pai, esta criança deveria ter tido outro tipo, deveria ter sido aplicada, enfim, uma outra medida. Desde logo, os pais poderiam ter sido chamados ao tribunal para uma conferência, poderia o juiz tê-los alertado para essa situação, para promover fazerem uma educação parental, enfim, dizer, oh, vocês têm que se entender desta maneira, daquela, uma mediação familiar. Exatamente. Agora, Mas, isto não. Isto é absolutamente desnecessário, desproporcional, injustificado e Mas viola a o equipa da interesse da criança, EMAT, claro. da Segurança Social, o que sugeriu foi o Rodrigo encontrar-se com a mãe na Segurança Social, acompanhado pelas duas assistentes, 1 ou 2 vezes por semana. Agora não sei de cor. Foi o que eles... Sim, as visitas foi supervisionadas. A doutora Patrícia, Correto. ou seja, Outra ajudar alternativa. aqui a mediar esta alternativa. relação, Claro. a tornar a relação mais fácil. No fundo, isto é que é mediação familiar, é no fundo ajudar para já. Pacificar. Pacificar as coisas, de maneira que o menino daqui a algum tempo sentisse vontade e capacidade então de retomar as visitas à mãe, se calhar num outro contexto. Sim, mediar. Mas daqui dá-me... É assim, nós também temos que ver uma coisa. Quer dizer, não é dobrar a criança. Às vezes faz-me, tipo, lembrar o teu pai fez-te isto. Não é obrigar... O teu pai fez-te isto. Não, fez-me isto. Está bem, mas é teu pai. Dá-lhe lá um beijinho, dá-lhe lá um abraço. Quer dizer, parece que funciona assim o sistema. Quer dizer, o meu filho queixou-se das agressões físicas, apresenta-se queixa. Então a vítima é que vai presa. O meu filho, presa entre aspas, claro. Mas as instituições são comandadas por pessoas com um coração enorme, fantástico, pessoas muito boas, mas não deixam de ser depósitos. Depósitos. O Rodrigo sofre os maus tratos físicos e o Rodrigo é que vai preso. Quer dizer, isto é... Quer dizer, às vezes eu pergunto, mas nós temos no nosso nome Távora? Não sei. João, já que consegue falar com o seu filho, o que é que ele lhe diz ao telefone? Olha, eu tento-me conter para não chorar, entende? Eu tento-me conter para não chorar e consigo. E pede-me, pai, eu vou amanhã sair daqui já. É que eu vou ter um teste quinta-feira. E eu... Filho, mas não tem autorização para o ir ver, João? já o fui ver no domingo, consegui. Porque... Então foi-se embora sexta. Na sexta. Mas embora não, vieram buscar na sexta e no domingo pôde ir vê-lo. Senhora diretora, fantástica. É o que está a dizer, claro. pessoas com coração grande, Sim, mas enfim, sim, não é a casa, claro. a nossa casa, é não é? Isso mesmo. Viu a diferença, claro, viu que era um menino completamente diferente dos outros que lá estão, que são filhos de... Provavelmente assistiu ao vosso reencontro. E talvez Isso mesmo. E o Rodrigo é acompanhado lá por psicólogos que dizem, que todos reiteram o mesmo, que o Rodrigo... Isto é absurdo, o Rodrigo estar aqui, porque é um menino educado, um menino com maneiras, é um menino com uma cultura fora do normal, que lê livros. Eu deixei-lhe um livro do Dalai Lama para ele conseguir... transmitir a paz, o bem, o carinho, entende? E não criar o mal dentro dele. Filho, não ficar com tanta raiva que este episódio despoletasse... Isso mesmo. E o filho, lê Dalai Lama, que é um livro fantástico que deixei, Conselhos do Coração, em que se dirige às pessoas que estão presas, aos pobres, aos ricos, aos tristes, aos contentes. Lê isso, filho. Entende? É um choque. Está aqui este cão que eu depois já não lhe consegui levar porque não deixaram ele escolher os brinquedos naquele rapto. Parece que nós tínhamos explosivos lá dentro de casa e que íamos rebentar com o aeroporto da Portela. E vem uma equipa dos GOI, enormes, não é? E eu com uma esclerose múltipla, tenham calma. João, o João, sei que é a sua intenção ficar à porta da Assembleia da República até que esta situação seja alterada. Eu não sei, quer dizer, não sei como é que... O que é que está na sua cabeça? O que é que acha que vai acontecer? Se acha que vão efetivamente parar para analisar o seu caso de outra maneira? O seu caso quer dizer o caso do seu filho. Peço desculpa. Vão ter que o fazer, é assim. O Rodrigo sem o pai não é nada e o pai sem o Rodrigo. E eu estou disposto a tudo mesmo. E nós, como eu disse em 2011 aqui,
quando a Fátima perguntou onde é que foi arranjar forças, e nós vamos arranjar essas forças cá dentro. Essas forças existem. Eu vou arranjar essas forças. Eu estou sem comer desde ontem, desde as 11, meio-dia. Tenho andado só a beber água, estou extremamente fraco, mas com muita força para lutar pelo bem-estar do Rodrigo. Muita mesmo. E vou ficar lá, em frente à Assembleia da República. Eu já escrevi a muitas entidades, já mandei muitos e-mails. O meu advogado está a tratar deste tal recurso. Eu já escrevi também à sua doutora juíza hoje. E não vou sair de lá, não vou sair. Vou lá ficar o tempo que for preciso, porque eu durmo lá no chão, porque eu sei que o Rodrigo não está bem, por isso eu tenho que estar igual a ele. Entende? Eu estou igual ao Rodrigo, a dormir no chão, de passeio de pedras, estou dentro de uma tenda, mas é no chão que eu vou ficar e é assim que eu vou ficar até o Rodrigo ter a cama dele, ter a casa dele, ter tudo o que ele tinha, que ele teve durante 12 anos. Não sai de lá. Bom, isto é uma situação realmente muito delicada. Eu não sei, doutora Patrícia, quando há pouco fez referência, aliás, perguntou ao João se ele já tinha apresentado recurso e ele acabou de explicar agora que sim, que este recurso está a ser escrito então ou redigido pelo advogado que o acompanha. Estas coisas podem ser muito demoradas. Eu sei que o tempo das crianças devia ser um tempo diferente do nosso, ou seja, devia ser tudo para ontem, mas nem sempre isso acontece. Mas por norma são coisas demoradas, doutora? Um pouco. O que é que... Mais do que o desejável. Isso mesmo. Mais do que o desejável. É um bocadinho imprevisível, mas entre 2 a 4 meses... Não, mas não vai. Mas eu penso que neste caso concreto, aliás, eu não sei se também não seria de fazer uma comunicação ao Conselho Superior da Magistratura. Sim, da senhora doutora juíza, sim. Conselho Sem que eu vá Superior da para o Tribunal Magistratura. dos Direitos do Homem, não vou... Não. João, nós aqui no programa vamos naturalmente continuar a acompanhar o caso do Rodrigo, porque só podemos acompanhar, saber exatamente o que é que vai acontecer. Doutora Patrícia, muito obrigada. Os seus esclarecimentos foram aqui muitíssimo importantes. Posso só dizer uma coisa? Diga. Quero agradecer ao Partido PAN, a pessoas, animais e natureza que hoje apareceu lá e que me deram todo o apoio. Se precisasse também apoio jurídico, o Partido PAN, muito obrigado ao Partido PAN mesmo. Muito obrigado. Grato. Fico muito grato e o Rodrigo também. Muito bem. Um grande aplauso para os